Aqui também são exemplos, né, de práticas, são fotos que representam, né, a presença a discussão e o manuseio de materiais e proposições que se relacionem com as diferenças e diversidade. Depois nós passamos para a dimensão 6, que diz respeito aos ambientes, espaços, materiais e mobiliários. Eu quero dizer para vocês que as dimensões 5, 6 e 7, de alguma maneira, os indicadores se sobrepõem. Então, é claro, nós partimos, cada dimensão parece ter uma vida própria, mas ela se conecta com todas as outras. Então, muitas vezes, os indicadores se repetem de forma específica, mas nos remetendo a outros indicadores que vimos nas dimensões anteriores. Isso acontece com a dimensão 6 e 7. E aqui já está dito, né? Essa dimensão está preocupada na organização dos ambientes, dos espaços e na disponibilização dos materiais imobiliários para os bebês e para as crianças. Pode passar. E no 6.1.2, nós temos exatamente isso que eu acabei de dizer. Os ambientes são organizados e acessíveis com oferta de materiais variadíssimos, esse indicador nos dá. Eu desdobraria ele em vários outros, porque aqui ele fala desde experiências com a natureza, até faz de conta, imaginação e expressões artísticas e plásticas, trabalhando as múltiplas linguagens. Então, o que a gente busca em termos de evidência? A gente quer ver se esses materiais estão disponíveis. E se há mesmo, e se esses materiais, de fato, estimulam o acesso às múltiplas linguagens que tanto defendemos no currículo e nos indicadores. Então, aqui a gente busca os materiais e brinquedos de quase todas as possibilidades de expressão dessas linguagens. Pode passar? A Gleide, aqui também umas fotos muito lindas para a gente ver que as possibilidades dos vários espaços na escola, dentro de sala, no parque, os vários ambientes que a gente pode promover para as crianças. Pode passar? Com acesso aos materiais. Esses itens todos que estão aqui nesta lâmina, eles aparecerão em outras dimensões, então eu vou deixar aqui como registro para vocês podem depois explorar a terceira coluna, que é a busca de evidências, aí com a discussão de suas unidades e etc. Pode passar. Outras situações bastante interessantes que a gente vê nas unidades, né? Um espaço coberto, mais externo, as crianças com possibilidades de cuidar de si de maneira autônoma e independente, né, na escovação de dentes ali, e essa organização na sala tão cuidadosa para, me parece, bebês e crianças pequenas, que me parece de creche, mas pode ser essa foto aqui à esquerda, ali embaixo, pode ser para qualquer faixa etária, que são coisas super interessantes, elementos da natureza, instrumentos musicais e bem acessíveis no chão, muito interessante. Pode passar. Aqui no 6.1.7, que fala das criações dos bebês e das crianças, se estão expostas com regularidade, então a gente busca assim, quais são os registros que estão expostos em sala para todos verem, todos utilizarem, os professores, as professoras, os bebês e as crianças possam apreciar a trajetória do grupo, a sua trajetória individualmente, as suas produções, aprender a criticar as suas próprias produções e avançar nelas também, e se esses espaços estão sendo preenchidos com essas expressões autorais das crianças. Então, a gente entra e busca uma sala em que a gente vê, e uma unidade em que a gente vê as produções das crianças, que não sejam todas iguaizinhas, de uma mesma atividade, mas com possibilidades variadas. Inclusive, esse é um trabalho que faz parte da elaboração da documentação pedagógica individual de cada criança, que ela possa ali interagir. Isso eu vi na jornada, quando a professora apresentou as fotos, né, a importância da fotografia nessas ocasiões. Eu gostei muito da apresentação da professora, porque ela trouxe esses registros das proposições que julgavam importantes e que as crianças
demandavam naquele momento. Então, é muito importante que a gente tenha isso. Como vocês estão vendo, gente, assim, uma sala de educação infantil é uma sala bastante complexa, porque nós temos que ter uma organização que seja disponível e acessível para as crianças, materiais pertinentes ao que as crianças estão investigando e aos seus interesses, os registros das crianças expostos para que elas possam se orientar a partir do que já fizeram e que pretendem fazer, isso com bebês também. E aqui eu aproveito até para dizer que muitas coisas que estão ditas nos indicadores, que são para bebês e crianças, porque os indicadores eles trazem esse detalhe nele, atravessa os indicadores para os bebês e as crianças, que muitas vezes a gente vê, não, isso aqui não está bem apropriado para os bebês, mas sim, nós podemos levar os bebês a apreciar aquilo que está exposto, mesmo que seja trabalhos feitos pela professora, como a exposição de fotos, como a exposição de arte, como a exposição de móveis, tem uma série de possibilidades que são exposições para a expressão autônoma, para a expressão e protagonismo das crianças, mesmo dos bebês tão pequenos. Pode passar. Tem alguns itens que a gente coloca que não são mesmo passíveis de observação, que são aqueles que são relacionados a ações que não são desenvolvidas diariamente na unidade. Como, por exemplo, se o projeto pedagógico prevê espaços planejados, a observação em si não prevê o manuseio desses instrumentos. Isso faz parte de uma outra parte da proposta de avaliação. Então, tem alguns que eu indico assim, e aqueles outros que a gente... Aqui, por exemplo, a gente já falou, né? O acesso a materiais, e aqui eu incluo livros no 6.1.12, e acesso a recursos tecnológicos para ampliar as experiências dos bebês e das crianças. Pode passar, Gleide, por favor. Uma foto que eu acho bem gostosa, todas duas, é uma criança pequena com os livros, os dois, né, ali sentados, com uma atenção bem destacada, né, aos livros, trazendo prazer e alegria e conhecimento e aprendizagem. E essa cabana, muito bem iluminada, com a possibilidade de muitas brincadeiras e também de um momento mais íntimo, mais aconchegante, nesse piso, né, macio, com as bonecas de pano, os livros ali do lado, eu acho que são arranjos bastante interessantes para as crianças, e bebês também. Pode passar? Pode passar? Os tempos destinados às diferentes experiências, e aqui eu dei um destaque para os momentos de transição entre as atividades, né? Nós vamos buscar, quando entramos ali, as transições entre atividades, respeitando o ritmo dos bebês e crianças. Nós queremos ver, assim, a passagem de uma proposição para outra, ou de um ambiente para outro, que a gente tenha a sensibilidade e a paciência de ir concluindo com as crianças e fazendo com que elas compreendam a movimentação do coletivo, ou uma própria movimentação individualizada, para que a gente possa ir conduzindo o dia da maneira mais harmônica possível. Então, a gente observa se a sala está preparada para esse tipo de coisa, né, dos arranjos espaciais e do tempo ao mesmo tempo, para que a gente possa acolher as várias atividades que as crianças podem estar envolvidas, diferentes atividades e proposições.